Você já se perguntou por que aplicativos como o Netflix ou o Instagram nunca param, mesmo com milhões de usuários ao mesmo tempo? Pois nesse vídeo a gente vai descomplicar o que rola por trás dessa mágica, que deixa tudo rodando sem travar. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou mentor de programadores e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que é computação em nuvem, de um jeito simples e direto. A nuvem não é céu, é poder no seu bolso. Imagina aí que você quer criar uma aplicação simples, tipo um diário online para compartilhar fotos com os amigos. No passado, não muito distante, seria preciso comprar um computador potente, instalar software caro, configurar cabos e torcer para não dar pane no primeiro pico de visitas. Aí entra a computação em nuvem, ou comumente chamada aí, de só nuvem. É como alugar um supercomputador gigante pela internet, sem hardware físico em casa ou na empresa. Em vez de servidores próprios, os armários cheios de chips e coolers, usa serviços de empresas que cuidam de tudo. Pensa aí em um prédio com portaria 24 horas, academia e piscina inclusas. Você paga só pelo que você usa, e o resto fica com os profissionais. Essa ideia ganhou força lá nos anos 2000, com Amazon e Google transformando data centers em fazendas de servidores acessíveis a todos. Como essa mágica acontece? Os bastidores simples. A nuvem é uma rede enorme de computadores interligados em locais remotos, os data centers. Esses prédios pelo mundo guardam dados e rodam programas. E aqui a gente vai ver um passo a passo aí bem básico. Primeiro, a solicitação é enviada, ou seja, ao abrir um aplicativo, o celular ou PC pede dados pela internet. Segundo, processamento na nuvem. Servidores calculam tudo, salvar foto ou rodar jogo em frações de segundo. Terceiro, resposta rápida. O resultado volta para a tela. O truque é a virtualização. Dividir um servidor físico em várias máquinas virtuais, ou como a gente chama, VMs, como fatias de uma pizza. Cada VM funciona com um PC completo no mesmo hardware, atendendo a milhares de usuários. Dados ficam em armazenamento em nuvem, duplicados em múltiplos locais para a segurança. Os 3 pilares que facilitam tudo: IaaS, PaaS e SaaS. A nuvem ele divide-se em modelos de serviço, cada um mais pronto que o outro. Primeiro a gente tem o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, que seria um aluguel de hardware virtual. É como se fosse um carro sem motorista, onde você configura servidores, armazenamento e redes. Como por exemplo aí a gente tem o Amazon EC2. E a gente tem em seguida o PaaS, que é a plataforma como serviço, que numa analogia simples seria como um carro com um motorista e GPS. O provedor ele gerencia a infraestrutura e você tem o foco no aplicativo, como por exemplo o Google App Engine. E no topo da cadeia a gente tem o SaaS, que é o software como serviço, onde a gente tem tudo pronto, como se fosse um Uber, mas você usa direto no navegador. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o Microsoft 365. E quanto mais AAs, menos detalhes técnicos. E por que a nuvem muda o jogo? Primeiro, escalabilidade. O aplicativo ele cresce sozinho. Por exemplo, se a sua aplicação viralizar, servidores extras entram automaticamente, como os músculos em um treino. Segundo, elasticidade. Você paga pelo que você usou, sem surpresas no final, aí, no boleto. Terceiro, acessibilidade global. Data centers próximos reduzem atrasos. Ou seja, a gente tem data centers espalhados aí pelo mundo todo. Quarto, segurança compartilhada. Os provedores investem em firewalls, backups e criptografia. O seu foco é na aplicação. O resto é com eles. Nuvem pública, privada ou híbrida. Escolha a certa. E aqui a gente tem vários tipos de nuvem, e os tipos aí variam. A primeira é a pública, que é aberta como se fosse um shopping center, e são mais em contas também. Como por exemplo a gente pode citar aí a AWS, o Azure e o Google Cloud. Nuvens privadas, que são exclusivas, é como se fosse uma casa própria. É segura, mas cara. Por quê? Porque você
que precisa bancar tudo isso aí. E por final a gente tem a híbrida, que é uma mistura das duas aí, né? Então a gente coloca dados sensíveis, né, ou operações sensíveis na nuvem privada e o resto a gente bota na nuvem pública. Porém, a nuvem pública é o ponto de partida mais comum, tá? E os desafios que valem a pena. Nem tudo é perfeito na nuvem, claro, né? Imagine aí depender totalmente de uma conexão estável, porque sem internet o seu aplicativo para de funcionar, como um carro sem gasolina. Os custos também podem fugir do controle, se você não monitorar o uso mês a mês. Tá? E um outro problema também é o chamado vendor lock-in, né, que é aquela dependência de um provedor específico. Né, você fica dependente daquele fornecedor, né, e fica difícil de você migrar para outro depois. Tá? É como se fosse trocar de casa com todos os móveis presos ali. Mas esses obstáculos perdem feio para os prós. Né? A acessibilidade para qualquer um começar rápido, a velocidade para escalar sem dor de cabeça e a essencialidade para aplicativos modernos que precisam rodar 24/7. Então ele não pode cair, né? Ele tem que estar no ar. Bom, computação em nuvem é o alicerce invisível do mundo digital. Servidores virtuais que se multiplicam sozinhos, escalabilidade infinita e serviços prontos para você focar no que importa. Se você entender isso, você constrói aplicativos que rodam em qualquer lugar, alcançando usuários globais sem limites físicos. E com essa base sólida, a nuvem vira a sua maior aliada na programação. Ela não é o futuro distante, é o presente que transforma ideias em realidade. E antes de terminar o vídeo, se você quer entender como construir uma base sólida que continua valiosa mesmo num mercado acelerado por inteligência artificial, adquira e leia o Grande Manual da Transição Tech. Ele vai te ajudar a organizar a jornada, sair da superficialidade e construir um perfil mais sólido e mais estratégico. Mas se você quer se preparar para esse mercado com acompanhamento, com direção, com filtro e com um método pensado para acelerar a sua evolução, faça sua aplicação para a mentoria Evolution. Os links estão no primeiro comentário desse vídeo. O futuro não pertence ao cara que só escreve código. O futuro pertence ao app dev que entende software. E por hoje é só. Alexa, abram palavras finais. E se você gostou deste vídeo, Isso. dá uma curtida nele e aproveita Então joinha para no se vídeo, inscrever no canal. se inscreve aqui no Não canal, se esqueça de ativar as notificações ativa as notificações para ficar sabendo das novidades, sair. compartilhe esse vídeo e é isso aí.